Luz Sideral, nossa reflexão semanal filosófica, o campo inesgotável de sabedoria cósmica em busca permanente do entendimento pleno das leis eternas ao encontro do equilíbrio, da paz, da justiça, da prosperidade e do amor universal. Edição de número 54 da série Evangelho Apocalipse como Filosofia de Vida. O programa é número 14. Apresentado por mim, Ataíde Alves, com a participação de amigos da Luz Sideral e da grande audiência na Terra e nas comunidades siderais. Sempre é tempo de semear o bem, seja em pensamentos, em palavras, em ações. Todos desejamos um mundo melhor e mais feliz. Mas como materializar este mundo, este paraíso, se não começando pelo individual do ser humano como célula multiplicadora do que chamamos de coletivo, de massa, de multidão. Partindo aí do sentido ético, das palavras do mestre dos mestres, o maior filósofo de todos os tempos da humanidade, por isso consideramos como patrono do Luz Sideral, Jesus, o Cristo de Deus, o supremo governante do planeta Terra e do seu satélite lunar, que disse, abre aspas, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas, fecha aspas, ponto. Lucas capítulo 6, versículo 31 e Mateus capítulo 7, versículo 12. Bem, aqui estamos diante da lei da reciprocidade, portanto, a referência da lei maior, a do amor, também apresentada pelo Cristo em seu amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Evangelho de Jesus, segundo João capítulo 13, versículo 34. Aliás, o único mandamento deixado por ele em sua breve e fecunda passagem pela terra. E daí então instituirmos em nossa mente, em nosso coração, a ética do Cristo, que Rode chama de ética universica. Com certeza o mundo se tornará um planeta melhor e mais seguro. Alguém pode indagar, mas não adianta só eu melhorar? Bom, se todos pensarem assim, provavelmente o mundo vai continuar piorando. Mas se eu e você que me ouve pensarmos, que tal começar por mim, me tornando um ser humano do bem em tudo, inclusive não só no respeito aos meus semelhantes, mas também à natureza, aos animais. Pode ser que demore um pouco, mas um dia este mundo será um paraíso. Bom, eu fiz esse preâmbulo para dizer que estamos de volta à série Evangelho Apocalipse de Jesus como filosofia de vida, nesta edição de número 54. Na edição anterior fizemos uma pausa para o nosso quadro Poemas da Vida, que também tem agradado muita gente, graças a Deus. E sempre trazendo as mais belas reflexões poéticas de grandes autores do Brasil e do mundo. Quem se manifestou na edição anterior, em nosso quadro de poemas, foi o Marcos Rogério de Carvalho, da cidade praiana de Iguape, no litoral sul paulista, onde ele disse, abre aspas, parabéns pela mensagem que transforma e edifica mesmo, fecha aspas, ponto. Obrigado, prezado amigo Marcos, grande abraço também à sua esposa Andréia, ao seu irmão, o jovem Felipe, que também é ouvinte aqui do Luz Sideral. Também o jovem Alter Jimenez, de Sherbrooke, Canadá, assim se expressou, abre aspas, belo poema, quem achou as coisas grandes nas coisas pequenas, viu Deus num grão de barro, errante, como diria Augusto dos Anjos. Bem lembrado, o grande poeta Augusto dos Anjos, traremos também poemas dele aqui no quadro Poemas da Vida. O belo poema que ele se refere aqui é do filósofo Humberto Roder, fazer grandemente as coisas pequenas. Bem, se você não ouviu ainda, está à disposição em nossos dois canais, o Luz Sideral e o Autolibertação e União Cósmica, com uma gama de ensinamentos de grandes luminares da humanidade. Vale a pena conferir. Então acesse lá os nossos dois canais no YouTube, o Luz Sideral e o Autolibertação e União Cósmica. Aproveita, se inscreva, deixa lá também o seu like e comentário. Obrigado ao Telex, que também é colaborador aqui de reflexões aqui no nosso Luz Sideral. Vamos então ao capítulo 7º integral do Apocalipse de Jesus, segundo João Evangelista, na tradução atualizada de João Ferreira de Almeida. Os 144.000 selados de Israel.
disse João Evangelista. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado em suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Asser, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, e da tribo de Benjamim, 12.000 selados. Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão, o qual ninguém podia enumerar, de todas as nações, de tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro de Deus, trajando vestiduras brancas, com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Um dos anciãos me falou, dizendo: Esses que estão vestidos de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Eu lhe disse: Senhor, tu sabes. Ele disse-me: Sim, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro de Deus. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles. Porque o Cordeiro de Deus que está no meio do trono os apacentará e lhes guiará para as fontes vivas das águas. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Emocionante, emocionante, não é mesmo? Meus amigos e minhas amigas, ouvintes, particularmente esta visualização extraordinária de João Evangelista, a visão dos glorificados. Agora, os 144.000 são os vanguardeiros do progresso na Terra e no céu da Terra, como na música, né? Um Beethoven, na ciência, um Einstein, na aviação, um Santos Dumont, na libertação, um Moisés, na humildade, um Francisco de Assis, na perseverança e dedicação de mãe, Maria Santíssima, sim. Enfim, a lista chega ao simbólico número de 144.000 selados. Mas é claro, são milhões, né, de espíritos elevados dedicados à causa nobre do Cristo na Terra, né? Ou seja, aqueles que estão compromissados com o Cristo planetário, para ajudar no progresso material e espiritual em todos os tempos da humanidade. Prestem atenção, meus irmãos. E não representa os únicos salvos, já que na sequência temos a visão dos glorificados, uma multidão que ninguém podia numerar como sendo a grande família humanidade.
profetizado por Jesus, né, em seu Evangelho, segundo João, no capítulo 10, um só rebanho para um só pastor, que é ele mesmo, Jesus, e não há outro pastor, eis a filigrana. Bom, como primeira participação, eu vou convidar aqui o sempre atuante, participante e vibrante colaborador, o livre pensador Odair Tonin. Obrigado, Odair. Eu é que agradeço, como sempre, meu prezado irmão Ataíde e ouvintes do nosso prestigioso Luz Sideral. É sempre uma honra para mim. Então, esta passagem do Apocalipse e o capítulo 7 deixa bem claro o rebanho único do Cristo na terra e no universo sideral, não é mesmo? Veja aqui, no versículo 9: depois dessas coisas, olhei, e eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estava diante do trono e perante o Cordeiro de Deus, trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos. Veja, meus irmãos, que não existe separação. É uma multidão que vive em todas as partes da terra e falam as mais variadas línguas, num só idioma, que é o amor de Jesus. Daí o seu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei e amo. Precisa ser mais claro que isso? Aliás, que eu citei aqui um idioma só na Terra. Bem a propósito, eu tenho em mãos o livro Mensagem de Jesus para os Sobreviventes, do grande profeta do Brasil, Alziro Zarur, 1914-1979, onde, se você me permite, Ataíde, eu gostaria de ler aqui as 7 sínteses deixadas por ele em seu livro. Sim, Odair, perfeitamente. Vamos lá. Primeira, todas as criaturas da terra são naturalmente cristãs. Todas as religiões são evidentemente cristãs, uma cristandade só. Segunda, o novo mandamento de Jesus unifica os 10 mandamentos da lei de Deus, um mandamento só. Terceira, o novo mandamento de Jesus, a língua do amor universal pela paz mundial, é o esperanto de toda a humanidade terrestre, um idioma só. A quarta síntese: o Apocalipse de Jesus, restaurando a unidade cristã, unifica todos os rebanhos na religião divina, um só rebanho para um só pastor. Quinta, com a revelação do novo mandamento e a formação do rebanho único, o Brasil unifica todas as pátrias, uma pátria só. Sexta, o Apocalipse de Jesus, o Evangelho moderno, unifica todas as revelações de Deus, uma só revelação. A sétima e última síntese: o cristianismo do novo mandamento unifica todas as religiões humanas na religião divina, uma só religião. Aqui estão as 7 sínteses finais deixadas pelo grande profeta Alziro Zarur em seu livro Mensagem de Jesus para os Sobreviventes, de 1974, onde ele deixa bem claro, deixa claro a unificação que haverá na Terra até para que haja paz, segurança e prosperidade para todos. Um governo mundial, mas sob a inspiração do novo mandamento de Jesus, que é o amor divino, pois esta é a religião divina a que ele se refere. Todos têm que estar nessa equação do universo: harmonia, justiça, trabalho e amor. Um grande abraço a todos. Ok, obrigado, meu prezado Odair Tonin. Hoje foi uma participação antológica, hein? Gostei. Harmonia significa unidade, justiça significa verdade,
Afinal, não pode haver justiça sem verdade, alguém já disse, né? Trabalho significa progresso, manutenção e prosperidade. Disse o Cristo: meu Pai não cessa de trabalhar. E por último, que é sempre o primeiro, né? O amor, que significa solidariedade, harmonia, caridade e reciprocidade. Bom, poderíamos encerrar por aqui, mas tem mais. Agora eu convido o filósofo por vocação, nosso nobre amigo André Basso. É com você, André. Ataíde, Odaíde e ouvintes do Luz Sideral, esse capítulo 7 do Apocalipse de Jesus é bastante rico em ensinamentos e também em perspectivas boas para o futuro desta humanidade, onde só depende de nós para trazer esse futuro para o aqui agora. Vocês já refletiram e explicaram muito bem sobre a questão da unificação da humanidade. É um só rebanho, uma só pátria, uma só revelação, um só idioma, uma só religião, amor, enfim, um só governo de amor e prosperidade verdadeira, né? Para todos, e não apenas para uma meia dúzia de aproveitadores e sanguessugas da humanidade, pela qual ainda estamos vivendo nesse capitalismo selvagem e destruidor, e em todos os regimes, quais sejam democráticos, monárquicos, socialistas ou comunistas, nenhum deles funciona, realmente, para sanar todos os problemas de ordem moral, ética, social, espiritual, enquanto o homem não sair desse ciclo vicioso e doentio da ganância. Bom, é bom explicar também que o Israel de Deus não tem nada a ver com o atual país de Israel, que, aliás, é um maravilhoso país. Tem colaborado aí cientificamente para o progresso do mundo, né? Mas aqui nos 144 mil selados de Israel, do capítulo 7 do Apocalipse, significa justamente, penso eu, aqueles que colaboram com Jesus, o Cristo, na evolução do planeta Terra. E isso desde que o planeta foi formado, hein? Aqui, na visão dos glorificados, cumpre-se o fim de um período de tribulações interiores e exteriores. Na verdade, a luta da carne, a matéria versus espírito, que é o que somos realmente. Um mundo de expiação e provas. E início de um novo ciclo evolutivo. O planeta Terra passa a ser de regeneração, o enxugar de todas as lágrimas, na definição do Apocalipse. Vemos que se trata de nações, de tribos, de povos, de línguas, ou seja, o planeta Terra não foi destruído, como pretendem entender alguns. O planeta ele passa por um novo modo de vida, segundo a mensagem profética, colhida no tempo e espaço cósmico divino, a visão dos glorificados. As criaturas aqui estão com suas consciências expandidas, atualizadas, a esse novo modo de vida correto, superior, de seres cristificados. Elas foram salvas, entre aspas, quer dizer, remidas pelo bom uso do livre-arbítrio que fizeram. São seres do bem e não do mal. Embora haja a bipolaridade e as adversidades que sempre ocorrerão internamente e externamente, estes buscaram e pretendem buscar o reino de Deus dentro delas, o Cristo interno. Seus espíritos estão purificados dentro dessa perspectiva do entendimento da divindade, pois aprenderam a viver dentro da ética do Cristo, que é ampla. São almas antissectárias, desapegadas, com espírito de universalidade. Realmente trata da autorredenção do homem, de sua autolibertação, que começa por dentro, por intermédio do nosso uso do livre-arbítrio. Quanto mais autoconhecimento divino, quanto mais espiritualidade nós desenvolvemos dentro de nós, mais autolibertação acontece. E por esforço, nessa linha de raciocínio, de vivência, mais proteção de fora para dentro. Porque quando nós procuramos nos melhorar, é lógico que há uma assistência espiritual, de cima para baixo. Até porque tem muitas coisas que não dependem de nós. Depende realmente da ajuda do mundo espiritual. No versículo 9, diz assim: estar de pé diante do trono, entre aspas, significa estar com a alma, o espírito integrado com as leis de Deus,
estar buscando sempre manter-se nos ensinamentos que alimentam o espírito. Então é essa integração do ego no eu, crístico, que é o nosso Cristo interno, como espírito eterno que somos. Temos todas as potencialidades em forma de germe em nós. Precisam ser despertados esses talentos. Por isso a importância do autoconhecimento, filosófico, espiritual, crístico principalmente, trazido pelo Cristo. E também seus emissários, os 144 mil, que simboliza a vanguarda espiritual no planeta Terra. É uma espécie de elite espiritual, entre aspas, aplicando este autoconhecimento na vida diária. Estes realmente não se deixam levar somente pelos sentidos físicos. Aplicam o conhecimento, verdade, na vida diária, fazendo assim uma espécie de integração do seu ego no seu eu. Pois bem, o trono simboliza o reinado, e em um reinado consiste leis cósmicas, divinas, que regulam a vida do ser na Terra. Vestiduras brancas, espírito em estado de pureza, entrou em um estágio de ascensão espiritual, subida evolutiva, com desafios, claro, mas já de forma bem diferente, e rumo a um mundo regenerado, a Terra, que ainda é imperfeito, né? Jesus dissera: não deveria eu entrar na glória de meu Pai? Ou seja, a permanente atualização do espírito? Aqui com as minhas palavras. Mesmo Cristo está sujeito à eterna evolução. Lembremos, o planeta Terra não é a única morada. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O Cristo responde pelo planeta Terra. O versículo 15 simboliza a fusão do espírito do homem com o espírito da divindade. Com o melhoramento das criaturas, o mundo alcançará novos graus evolutivos. O conhecimento da árvore da vida eterna continuará sendo derramado nas criaturas. E o tabernáculo não será mais um santuário de um templo, pois toda a terra realmente estará habitada dentro deste espírito, e não só um santuário num local geográfico. E no versículo 16 diz: não terão fome nem sede. Ou seja, estes estão conscientes da absorção do alimento celestial. A busca infrene pela verdade. Porque o Cristo disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois a pior fome que existe, amigos, é a do espírito. Não terão mais que penar para granjear o pão de cada dia, pois não inverterão mais as leis divinas. Buscarão realmente o primeiro reino de Deus e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Estarão em perfeito equilíbrio com as leis de Deus. E o importante não será mais o ter, e sim o ser. Uma sociedade harmônica, cosmocrática, como diz o Berto Roden. E agora o versículo 17. O Cristo propiciará realmente sempre o comer do fruto da árvore da vida, que está no paraíso do meu Deus, como diz o Cristo. É a terra, né? A terra é maravilhosa. O que estraga o planeta são as criaturas que não vivem dentro da lei do cosmos. E esse conhecimento pacificador e libertador é o fruto da árvore da vida. Com isso não haverá mais lágrimas. O sofrimento débito poderá sim termos uma espécie de sofrimento crédito. Esse assunto é bem desenvolvido também por Huberto Roden. O sofrimento crédito representa o espírito de solidariedade mútua, pois a humanidade estará bem consciente do seu papel na Terra. Eu deixo aqui as minhas palavras aos amigos e ouvintes de mais uma edição do Luz Sideral. Ok, André Basso, trazendo-nos uma reflexão muito oportuna, né, sobre a visão dos glorificados que o profeta e evangelista João conseguiu enxergar há mais de 2000 anos. Portanto, adiante, né, do seu tempo, a formação aí da Nova Jerusalém, Novo Céu e Nova Terra, onde vamos ver com mais detalhes no final do Apocalipse. Bem, ficamos por aqui, agradecendo a sua audiência e mais uma vez solicitando a sua colaboração para nos ajudar com seus comentários construtivos, dando o seu like e se inscrevendo também nos nossos canais Luz Sideral e Autolibertação e União Cósmica. Não paga nada e nem nós recebemos nada, pois esses canais são desmonetizados. Um grande abraço e muita luz sideral para você e sua família. Até a próxima reflexão.